Um amigo. Ensinamentos de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Eu sou um amigo. De meu coração a seu coração, irmãos e irmãs em humanidade, que a luz e a verdade estejam com vocês. Que minha paz e minhas bênçãos lhes acompanhem. Eu venho a vocês pela terceira parte do ensinamento do Yoga da Unidade. Se vocês o desejarem, e previamente, nós vamos, primeiramente, rever, completando, o que eu já lhes dei. Do coração da criação que é fogo e éter, desdobram-se os quatro viventes, através dos cinco sons Ot, Er, In, Is e El, nas quatro direções do espaço. Od, fundação e terra. O Er, centro e ligação. In, mistério, som e ar. Is, águas primordiais, Isis. E a L, elevado, devolvendo ao que volta ao ômega. O alfa e o ômega, centrados pelo Yin e o Is, cruz de luz inscrita no seu céu e em sua cabeça, traduzindo a redenção da cruz, se elevando além da dualidade. Centralização, balanceamento, elevação. A L, Od, In e Is, centrados em Er, dão-lhes o apoio. Od, oitavo corpo. Er, nono e centro. In, décimo, comunicação e passagem, mistério. Is, 11º, fecundação, águas do alto e águas do baixo. A L que se eleva, 12º corpo. Assim centrado, o movimento vai se tornar possível, instalado e estabilizado pelos triângulos, triângulos dos elementos, triângulos do movimento. Pelo 2, o 4 e o 3, realiza-se a roda, roda na roda, rotação, coroa radiante do coração inscrita na coroa radiante da cabeça. Roda na roda, realizando-se a unidade. O sopro penetra então o Ot, o olho do guerreiro, assim denominado pelo mestre Ram, há alguns meses. Respiração, pulsação, circulação, estabelecendo-se, de uma a outra das estrelas, ou pontos de consciência unificada, desvendando o mistério da criação dos 12 superuniversos, conjunto da criação nas múltiplas dimensões e nos múltiplos universos, desenrolando-se na sequência dada pela Divina Maria. Vocês vão então poder, no final dessas 12 etapas, fazer circular a totalidade da coroa radiante. Fogo do coração, fogo do amor, fogo da verdade, fogo da unidade, fogo do éter, fogo da terra e fogo elétrico. Triunidade nova, revelada e despertada, unificando-se em vocês e permitindo cantar e vibrar a rotação das 12 estrelas, ponto por ponto, começando pelo Ot, vibração, respiração. Amor ou Kiristi, impulso de criação, unidade, promessa e juramento da presença da fonte, em toda dimensão, em toda direção, em toda criação. Em, passagem, comunicação. Aqui, pique, procurando a clareza necessária para a precisão e para a atração. Bem atração, elevando-se para L, na via de retorno. Mal ou repulsão, reforçando a precisão. A água de agora, Isis, pode receber então, pela impulsão do alto e do baixo, do ir e do vir, aqui e agora, revelando a profundez do que está elevado e do que está escondido, procurando a visão das águias, permitindo o retorno ao Od, enrolando também o Ouroboros, o círculo infinito da criação, suportado pela cruz e os triângulos, nas quatro direções do espaço, pelo apoio dos 12 pontos ou dos 12 centros dos múltiplos universos, superuniversos. Desvendando-se, em vocês, os 12 canais de luz permitindo, pela triunidade reencontrada, vibrar em uníssono com sua eternidade. Dessa forma, de Od a L, pela periferia, e de a L a Od, pela periferia, em um sentido e depois no outro, idas e vindas. Além da ilusão, vocês saem do confinamento, permitindo, se tal é sua vibração de seu coração reencontrado e unificado, retraçar, desvendando a verdade e unidade como Kiristi, filho ardente da luz e do sol, seu pleno potencial, sua plena verdade de eternidade. 12 etapas, 12 trabalhos, no dia seguinte, dia do Arcanjo Miguel, reunificando em vocês Kiristi, Isis e In, a L, se tal é sua vibração. Nesse dia, vocês poderão então caminhar no sentido da vida, da criação infinita, como ilustrei.
de Od a L pela esquerda, passando por In, e de Al a Od pela direita, passando por Is, vocês recriam sua ligação indefectível à sua eternidade e à verdade. Esse coroamento irá manifestar, nesse corpo, o fogo elétrico, aquele que, pela redistribuição elétrica, fotônica e adamantina, irá permitir-lhes viver o corpo de glória, elevado na unidade e na verdade. Portanto, ao focalizar sua consciência, de ponto a ponto, vocês irão elevar os 12 canais e véus vibratórios, revelando a verdade, ativando em vocês o conjunto e a totalidade de suas lâmpadas, a fim de penetrar a morada de eternidade e de acolher, em seu templo despertado, Kiristi, de volta. Em meio ao Ojerin Israel, o dedo indicador, aquele que mostra a via ir do éter, aquele que, à esquerda, vai fazê-los ir de Od a L, passando por In, o dedo apontado e colocado sobre o ponto, primeira parte do caminho. E depois, segunda parte do caminho. O dedo indicador direito indo de Al a Od, passando por Is, permitindo-lhes, alinhados, centrado no aqui e agora, iluminando, em vocês e por vocês, o retorno à sua unidade. Ponto por ponto, etapa por etapa, revelação por revelação, vocês vão reativar seus 12 filamentos de DNA, as 12 virtudes espirituais restituídas, se tal for a sua vibração de coração, permitindo-lhe sair da matriz. Sua alegria será a testemunha. O fogo elétrico percorrendo seu corpo irá expandir-se nas moradas do ilimitado, onde nenhum entrave pode limitar sua expansão, sua eternidade, seu ilimitado. Assim, logo que sua coroa radiante do coração, ou uma de suas 3 lareiras, estiver desperta, qualquer que seja os protocolos ou a maneira pela qual vocês ali chegarem, naquele momento, e no dia do arcanjo, vocês poderão cumprir o que deve ser. Por vocês mesmos, pelo silêncio interior e pelo som da alma e do espírito reunidos, reativando, pela lemniscata sagrada, o tubo de cristal religando seu coração à fonte de cristal, colocando sucessivamente o dedo indicador esquerdo sobre Od, em um tempo de respiração que lhes pertence definir, e em seguida sobre Kiristi, sempre em um tempo de respiração definido por você mesmo, boca aberta, depois sobre unidade, depois sobre In, sobre clareza, depois sobre atração, bem, e enfim sobre Al. Reproduzindo o mesmo esquema, no outro sentido, com o dedo indicador direito, partindo de Al, percorrendo repulsão, mal, precisão, Is, profundez, visão e Od. A primeira circulação da coroa radiante elétrica e do fogo, irá despertar em vocês o que eu havia dito ontem. Suas 4 linhagens, sua origem dimensional, sua origem estelar. Daí em diante, nada mais poderá ser separado, apesar da separação do mundo sobre o qual vocês estão ainda há algum tempo. Em seguida, o Espírito irá se dirigir em vocês, sem necessidade de seus indicadores, refazendo o mesmo circuito. Vocês irão despertar a memória de eternidade e vocês irão dissolver a memória efêmera de suas encarnações nessa matriz. Ninguém poderá ser enganado pela vibração mesmo desse coroamento, tornando ao que vocês são, na alegria do coração, na morada de paz suprema. Sua função de ser de luz irá regar esse mundo, difundindo a verdade da vibração e da consciência unificada. Alguns irão descobrir, entre vocês, e espontaneamente, pelo retorno da memória de eternidade, as funções e as múltiplas combinações desses 12 canais, permitindo-lhes, em função de suas linhagens, em função de sua origem estelar e dimensional, atuar nesse mundo, nos tempos vindouros, quaisquer que sejam os atritos exteriores desse mundo, permanecer e ficar alinhados nisso que vocês são, para o bem comum. Vamos permanecer, se vocês bem o desejam, alguns minutos em silêncio, vocês e eu, na comunhão da luz crística antes de considerar, logo a seguir, seus questionamentos. Efusão de energia. Bem antes de dar-lhes a palavra para os questionamentos, não esqueçam jamais que a porta e a chave serão sempre o coração. O acesso ao céu, ao seu céu, não está no alto, mas dentro.
Recordem que inicialmente, na falsificação, só a projeção exterior de seu espírito tornava possível sua presença nesse mundo que foi, obviamente, em seguida aprisionado. O retorno à unidade é uma imersão da consciência dentro do coração. Irmãos e irmãs, vocês têm agora perguntas. Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de redenção da cruz? A fonte é amor e graça. Desenvolvendo sua criação, qualquer que seja o universo, quaisquer que sejam os multi-super-universos, ela concede essa graça ao conjunto das criações, mesmo se estas estão afastadas e desviadas, porque nenhuma vida pode subsistir sem a presença da luz, mesmo comprimida ao extremo. Assim, a cruz está instalada na cabeça e no coração, ela é a promessa do seu retorno à unidade. A cruz de redenção é a união do que são denominadas gota vermelha e gota branca, que ninguém pôde extinguir definitivamente, elevando-se pelo tubo de cristal até Inhis, permitindo reencontrar o caminho. Eu sou o Alfa e o Ômega. A redenção da cruz é apenas a translação dimensional da cruz, estabelecida em um plano horizontal, endireitando-se ao vertical. Independentemente do afastamento da fonte do coração, no corpo, mesmo no momento em que esse afastamento parecer irremediável, a graça da fonte está presente e é essa graça que representa a redenção da cruz. Pergunta: poderia recordar quais são os três fogos? O fogo do éter, o fogo da terra e o fogo elétrico. Não há nada a desenvolver que já não foi desenvolvido. Os 5 sons, as 5 frequências que foram subtraídas da sua unidade. O fogo do amor e o fogo da verdade apenas são a tradução do fogo do éter e do fogo da terra, ativados na coroa radiante do coração. Esse não é um fogo distante ou separado. Pergunta: o que são as 3 energias adamantina, fotônica e elétrica? O canal mediano da Sushumna se transforma em canal do éter pela recepção do Espírito Santo, modificando a circulação elétrica no interior mesmo do canal mediano da coluna vertebral, denominado Sushumna, reunificando as coroas solar e lunar que vão então permitir às partículas fotônicas e adamantinas se aglomerar, literalmente, ao longo desse canal mediano, transformando-o de Sushumna em canal do éter. Pergunta: o que é o fogo elétrico? O fogo elétrico corresponde ao momento exato em que a afluência de forças separativas, gravitacionais e eletromagnéticas, perdendo sua potência diante da chegada de partículas adamantinas, correspondendo à onda galáctica, permite aos elétrons se reunificarem aos prótons. Nota: o elétron, lepton, é uma partícula elementar subatômica de carga elétrica negativa, responsável pela criação de campos magnéticos e elétricos, que, ao se juntar com um núcleo positivo atômico forma o átomo. O próton, quark, é uma partícula elementar de carga elétrica positiva, em igual magnitude à carga do elétron, que, junto com o nêutron, fazem parte do núcleo atômico de todos os elementos. A massa do próton é 1836 vezes maior que a massa de um único elétron. Fonte: fisicomaluco.com. Isso se traduz por um fogo e um abrasamento, podendo ser denominado também batismo de fogo, e vivenciado em suas estruturas como o sentimento de fogo, fogo de alegria, fogo do amor, fogo da verdade e da unidade. É o momento em que a triunidade, revelada e desvendada, Cristo, Maria e Miguel, é despertada e revelada em vocês. Pergunta: quando você preconiza respirar pela boca aberta, isso significa que se respira simplesmente pela boca ou bem pela boca e pelo nariz? Isto acontecerá espontaneamente como isso é necessário. A proporção de boca ou de nariz será diferente para cada um e para cada uma. Pergunta: convém apontar e estender a língua no palato? Isso pode ser feito. Isso cabe a vocês, de maneira individual. Pergunta: como se articula essa terceira parte do yoga da unidade com as outras? Querida irmã, isso foi estipulado desde o início de minha intervenção, hoje.
Quer dizer que a partir do momento em que uma de suas tríplices lareiras, que ela seja o sacro, o coração ou a cabeça, estiver ativa, de maneira permanente, vocês podem realizar esse yoga da unidade em suas três partes, sucessivamente. Enquanto isso não foi obtido em permanência em meio a uma das três lareiras, é desejável e preferível estabelecer essa permanência com um dos ensinamentos que lhes foram comunicados anteriormente. Que seja a meditação sobre o coração, que seja o switch da consciência, que seja o acolhimento da luz crística em unidade e em verdade, vocês devem obter previamente a ignição permanente de uma das três lareiras. Vocês podem também praticar uma ou a totalidade das diferentes partes do yoga celeste, até o momento em que uma dessas três lareiras seja desperta. Isso que será, de todo modo, grandemente facilitado pela instalação definitiva da triunidade: Cristo, Maria e Miguel. Pergunta: o yoga da unidade pode acarretar risco de transladar prematuramente? Querida irmã, a questão mesmo demonstra uma incompreensão desse mecanismo. Só a personalidade pode ter medo de alguma translação porque a translação apenas pode acontecer no momento oportuno e em nenhum outro momento. Pergunta: no momento da translação final, todas as pessoas encarnadas nesse mundo terão consciência do que é o estado de ser? Caro irmão, o que se pode dizer é que cada um verá seu estado de ser. Somente poderão alcançá-la aqueles que vibrarão na mesma frequência do estado de ser, ou seja, aqueles que vibrarão em seu coração. Haverá então uma consciência do estado de ser. Alguns a alcançarão com grande facilidade. Outros a alcançarão com dificuldade. E outros não poderão alcançá-la, não tendo estabelecido a conexão direta, vibratória com seu próprio estado de ser. Eu lembro-lhes, além do mais, que isso não é nem desejado, nem desejável porque, em meio à unidade, não pode ali ter violação da liberdade, nem, para aqueles que a rejeitam, do livre-arbítrio. Cada um irá onde o levar sua consciência e sua vibração. Não pode existir o menor erro de caminho ou de destinação porque é a vibração que dirige a consciência. Portanto, vocês não têm que se preocupar com nada. Eu diria mesmo, em último caso, vocês não têm mesmo que se preocupar com o yoga da unidade. No momento em que vocês vibrarem nesses 12 pontos, no momento em que o seu coração for despertado, no momento em que vocês perceberem a vibração do coração, a rotação do chakra do coração, naquele momento, todo o resto se fará pela vibração e pela consciência. Pergunta: qual é a diferença entre o livre-arbítrio e a liberdade? O livre-arbítrio pertence à dualidade. Ele é ilusão. A liberdade é a ação da graça. Ela tem sido, parece-me, desenvolvida muito longamente, tanto por Anael como pelo arcanjo Uriel. A personalidade glorifica-se do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio consistiria em considerá-los como livres para ir de um ponto a outro, mas em sua prisão e em jamais sair. A liberdade é estar fora da prisão e em não estar limitado por nenhum muro e nenhum estado e nenhuma forma. A liberdade é a graça. O livre-arbítrio é dualidade e limitação onde o contexto é conhecido. E vocês não podem sair do contexto, o que quer que façam. Vocês não podem ser livres e o pretender com livre-arbítrio. Vocês não podem estar no livre-arbítrio e pretender a liberdade. É um ou outro. A única coisa da qual nós falamos todos, desde as núpcias celestes, uns como os outros, é de liberdade e não de livre-arbítrio, a não ser do seu lado, justamente, restritivo, limitante e aprisionante. Pergunta: na terceira dimensão unificada, os seres têm consciência da liberdade? Completamente. Voltando à metáfora da prisão, na terceira dimensão unificada, vocês estão em uma prisão, mas vocês sabem que existe um mundo fora da prisão. O que vocês vão fazer? Vocês vão então, pouco a pouco, desfazer os muros e as barreiras da prisão porque apenas vocês o podem fazer e a ferramenta é o coração. Lembrem-se. O que foi ligado na terra, será desligado na terra. O que foi ligado no céu, será desligado no céu. Nós não temos mais perguntas. Nós agradecemos.
Irmãos e irmãs, por favor acolham minhas bênçãos e a graça, do meu coração ao seu coração. A melhor das preparações, eu terminarei sobre essas palavras, no Yoga da Unidade, é então despertar, de forma permanente, uma de suas 3 lareiras e, naturalmente, a qualidade vibratória do seu coração que será amplamente auxiliada pela última parte do Yoga Celeste, ou Yoga da Verdade, consistindo em acionar e reunificar o Yin, o Is e o Al, 10º, 11º e 12º corpos, como isso lhes foi comunicado desde pouco tempo. Eu deixo então que trabalhem. Até logo. Integração da nova triunidade em Yoga Celeste, 5. E última etapa protocolo, um amigo. Acesse link no site. Nota do redator. Nos próximos dias vocês encontrarão no site, na rubrica Protocolos, intitulada Yoga da Unidade, a recapitulação das 3 etapas dadas por um amigo, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2010. Para situar mais precisamente esses diferentes pontos, vocês encontram o detalhe das estrelas de Maria, na rubrica Protocolos, as 12 estrelas de Maria. Acesse link no site.